21 de julho de 2026, regido pelas energias 2 e 11, para variar, né? 2 fala sobre relações e o 11 é a parte dos pensamentos, sentimentos e emoções que carregamos dentro de nós e que atuam como um combustível diante das nossas relações. Lembrando que estamos numa onda vibracional de 9 dias que começou ontem e que ela está trabalhando relações, como eu me relaciono com as consequências das minhas escolhas, como eu me relaciono com as responsabilidades diante das minhas decisões. A questão mais importante a dizer sobre as relações hoje, num mês regido por uma energia 7, que tem um 8 por trás, que traz a abertura de consciência, a questão maior é falar sobre a relação que nós temos com os nossos próprios TTTs, né? Aquilo que a gente carrega dentro da gente. A gente tem facilidade de se relacionar aqui fora, ou às vezes até não muito, né? A gente às vezes é tímido, tudo, mas o desafio maior está em nos relacionarmos com aquilo que carregamos dentro de nós e que atua como um combustível. Então, quando a gente faz um avanço na numerologia, quando a gente vai além, quando a gente se aprofunda, quando a gente fala eu quero realmente resolver uma questão, a gente vai olhar para essa questão, para olhar para aquilo que eu trago dentro de mim e que eu não quero ver. Então, me relacionar com aquilo que eu tenho dentro de mim é muito mais difícil do que eu me relacionar com alguém aqui fora. Só que quando eu não refino esse combustível, pensamentos, sentimentos e emoções que eu trago lá no meu inconsciente, eu terei um comportamento aqui fora que poderia ser melhor, que poderia resolver tudo. Percebe? O combustível que eu tenho, ele vai determinar até onde eu vou numa relação, até onde eu vou avançar. Então, olhar para dentro, às vezes a gente não consegue. Ana, eu não tenho nada que olhar lá dentro. Se a gente fuçar, vai encontrar. Mas por que eu tenho que fuçar? Porque às vezes a gente se acomodou. A gente se acomodou num padrão de comportamento negativo e não entende que esse padrão de comportamento negativo que está fazendo com que a gente trabalhe demais, não consiga o que a gente quer, que a gente entre numa relação e não dê continuidade, que a gente não consiga parar em relação nenhuma, que a gente atraia pessoas na nossa vida que não são aquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque tem algo gritando dentro de você, se não é seu caminho é de prosperidade, todos os mapas são evolutivos, só que nós vamos criando desde a infância padrões de comportamentos que não favorecem isso, então eu preciso olhar lá atrás, e são feridas, são questões que a gente às vezes, nossa, uma bobagem de nada, e eu tô rodando esse padrão aqui. Então, olhar para isso precisa de uma ajuda profissional, né? É muito importante, nem sempre é dolorido. Eu não tenho dificuldade nenhuma de olhar lá atrás no meu passado, nenhuma. Não importa o que eu tenha feito, não importa. Eu olho e eu preciso olhar para isso para poder evoluir. Então, eu te pergunto, você tem coragem de olhar para dentro de você realmente ver o que está escondido nesses 80% aí inconscientes? É isso que eu te pergunto.